O governo desestimula desinvestimentos para longo prazo. Isso prejudica o investidor, prejudica o brasileiro que não tem investimentos, porque ele paga com mais inflação, e prejudica o próprio governo. Se eles sofressem, os burocratas, com as ações, as consequências tristes que eles plantam, ok, cada um pagando pelos seus atos. O grande ponto é que a política ela é perversa e os governos arquitetam com o nosso dinheiro o que eles fazem para se manter no poder, e todos nós pagamos as consequências, muito maiores do que eles, que se mantêm no poder, e nós pagamos com a inflação. Vamos entender como algumas medidas do governo jogam contra eles mesmos, mas nós pagamos muito mais alto. Vamos a isso. A dívida pública no Brasil, levada em consideração a metodologia do Banco Central do Brasil, atingiu 76% do PIB. É altíssimo. Ao levarmos em consideração a metodologia do FMI, Fundo Monetário Internacional, já estamos com dívida em relação ao nosso PIB por volta de 90%, quando a média dos países emergentes é de 73%. Vale lembrar que a metodologia usada pelo FMI é a mais aceita internacionalmente, porque leva em consideração as dívidas emitidas que também estão em poder do Banco Central, enquanto aqui no Brasil a metodologia leva em consideração apenas o que está na mão dos investidores. Só que essa dívida emitida em posse do Banco Central também é dívida, também deverá ser paga. Portanto, ela é a mais aceita internacionalmente e a que usaremos aqui, quase 90% do PIB, quando a média dos países emergentes é de 73% do PIB. Vale lembrar que um ciclo econômico que dura 10, 15, 20, 25 anos está chegando ao seu nível de esgotamento. Estimular endividamentos de governos, empresas, pessoas físicas tem um limite. E quando ele chega nesse limite, nós pagamos com inflação. Nos primeiros anos do governo Lula, tivemos produção de superávit pelo boom de commodity. O governo que poderia ter colocado, se tivesse boa intenção e um bom pensamento, o país em ordem. Mas não, gastou mais do que devia, roubou bilhões de reais. Como já sabemos, alguns bilhões foram devolvidos, outros se perdem para sempre. E agora chegamos nesse nível de endividamento de quase 90% do PIB, como falamos. E a dívida pública, que hoje está em 7,6 trilhões de reais, pode, segundo o próprio governo, superar 8 trilhões e meio em 2025. Um incremento de 1 trilhão de reais apenas nesse ano também, em 2025, e chegarmos a ter a 15ª maior dívida pública do mundo, atingindo quase 100% do nosso PIB, como explicamos agora no começo. Agora, como um governo refinancia essa dívida? Ou seja, o Brasil tem um prazo médio da dívida muito curto. O prazo médio da dívida brasileira é de 4 anos. Significa que, na média, a cada ano vence 25% da dívida, desses 7,5 trilhões de reais atuais. E como o governo paga essa dívida, se ele precisa de dinheiro para fechar as suas contas e honrar os compromissos de curtíssimo prazo, como aposentadoria, salários, etc. Pois bem, a forma como o governo faz é justamente a rolagem. Ele emite uma nova dívida com prazo novo de vencimento, com uma taxa nova de mercado, e paga a dívida com esse dinheiro que ele arrecadou, mudando o prazo e mudando as condições de taxas de juros. A chamada rolagem, rolando essa dívida. Só que quando a bomba fiscal está armada, o risco é muito maior e o governo precisa pagar taxas de juros muito maiores para ser atrativo para esses investidores. Caso contrário, ninguém empresta dinheiro para o governo brasileiro se ele oferece taxa de juros baixa, porque o risco de ser solvente é cada vez menor. Veja, já também fiz um vídeo analisando a chance do Brasil dar calote na dívida, na minha opinião, no curto ou médio prazo, é baixíssima. Só que quando o risco fiscal aumenta, as taxas de juros que o governo precisa pagar são cada vez mais altas. De fato, é o que está acontecendo. Ele consegue atrair novo dinheiro para captar novas dívidas, para pagar as dívidas que estão vencendo, com um prazo médio curto e uma taxa de juros mais alta. Taxa de juros mais alta pressiona todo o estoque da dívida brasileiro, porque do total da dívida, quase 50% está atrelado ao pós-fixado. Se a Selic sobe, você precisa pagar maiores taxas de juros no estoque da dívida.
outros 25% é atrelado à inflação. Então, 75%, 80% da dívida brasileira tem correção pós-fixada, o que uma taxa de juros maior pressiona todo o estoque da dívida. E antes que as pessoas falem, então baixa a taxa de juros. Quando o fiscal é uma bomba, o governo gasta mais do que arrecada. Se ele baixa a taxa de juros sem as condições devidas, a inflação é muito mais alta porque a curva de juros futura sobe e é ela que leva em consideração para as taxas que serão remuneradas aos investidores. Atenção a esse número: 18% da dívida brasileira, dos atuais 7,5 trilhões de reais, vencem em até 12 meses. Isso significa quase 1,4 trilhão que o governo terá que rolar, emitir novas dívidas, pagar as atuais e captar novo dinheiro com taxas de juros mais altas, como acabamos de mencionar. Portanto, o que nós vemos é uma pressão em cima da dívida e isso leva à natural desvalorização da moeda. Ora, Bruno, mas o dólar caiu para 5,50. Claro, veio de um pico de 6,30. O Brasil está extremamente barato, há oportunidades aqui, como a gente vem falando. Não há possibilidades agora, ou são remotíssimas, eu diria nulas, do Brasil dar calote na dívida. Então, os investidores estrangeiros, da mesma maneira que trazem o dinheiro, podem levar embora de um dia para o outro. E os preços ficaram extremamente atrativos no Brasil. Uma entrada de dólar, mesmo que de curto prazo, gera um fluxo positivo. Esse fluxo positivo faz com que o real se valorize, mas estamos falando de um real a 5,50. Isso já é contratar a inflação interna. E o outro ponto interessante é que grande parte do país já está prevendo uma mudança política, chegando no sinal de esgotamento dessa política atrasada do PT. Mas uma das medidas que o governo anunciou, e já tivemos a oportunidade de fazer um vídeo falando de todas essas medidas que o Haddad anunciou para suprir o que ele não vai conseguir arrecadar com o aumento do IOF, uma das medidas é justamente tirar o incentivo de investimentos de longo prazo. Quanto maior o tempo que as pessoas deixam o dinheiro investido, mais previsibilidade aquele tomador do crédito tem. Ele sabe que ele não terá que te devolver o dinheiro num prazo curto, portanto ele pode organizar melhor o seu fluxo de caixa. E isso também afeta o governo, uma vez que ele não terá mais incentivo para que as pessoas emprestem o dinheiro para tão longo prazo para ele, que terá que encurtar ainda mais a dívida. Aqui eu estou me referindo basicamente à mudança da alíquota do imposto de renda sobre grande parte das aplicações de renda fixa. Hoje tem uma tabela regressiva, ou seja, se você investe numa renda fixa, grande parte delas, à exceção das isentas, que deixarão de ser isentas também, mas grande parte delas, se você investe com vencimento até 6 meses, você vai pagar 22,5% sobre o lucro. Se você aplica de 6 meses a 1 ano, você paga 20%. De 1 ano a 2, 17,5%. E acima de 2 anos, você paga 15%. Portanto, há um incentivo para você deixar investido mais de 2 anos para você pagar a menor alíquota de imposto de renda de 15%. A mudança proposta pelo governo, que está com dificuldade de aprovação no Congresso, é justamente unificar tudo em 17,5%. Ora, para que alguém vai emprestar um prazo maior do que 2 anos, se agora a alíquota será uniforme de 17,5%? É tudo uma questão arrecadatória do próprio governo e joga contra ele, uma vez que ele terá que arcar com o ônus de captar dinheiro a um prazo mais curto. Lembre-se, todos nós, investidores, emprestamos dinheiro para o governo fechar as suas contas quando compramos títulos públicos, que remunera uma taxa de juro pelo nosso capital. Se eles emitem com taxas mais longas e não há incentivo tributário para isso, para que você vai comprar ou emprestar o dinheiro ao governo a um prazo de 5, 10, 15, 20 anos se a alíquota de imposto de renda é a mesma e o risco é maior? Não faz sentido nenhum, o que pressiona ainda mais a grandíssima dívida brasileira. Portanto, esse novo modelo tributário prejudica não apenas ao governo, mas a todos nós. Eles fazem um perde-perde, onde eles precisam fazer de tudo para arrecadar mais. Ou seja, chegamos ao ponto que o governo joga a bomba no colo de todos nós para simplesmente ter uma arrecadação. Já também expliquei em vários outros vídeos que o governo vem a público falando que vai honrar o arcabouço fiscal,
que ele desde o D0, quando foi criado, ele é inexequível, como já mostramos aqui matematicamente em várias ocasiões nesses últimos 2 anos, o governo já gastou por volta de 300 bilhões de reais contabilizados fora do orçamento. Quando o governo gasta fora do orçamento, ele não entra na conta do arcabouço fiscal. É como se você gastasse no cartão de crédito, mas não colocasse nas tuas contas mensais. Mas a dívida chega. E é por isso que o endividamento frente ao PIB não para de crescer e isso joga contra o próprio governo. Por isso que um governo atrasado, primitivo, primata, como eu gostava de brincar sempre, fica sem entender quando ele diz que o PIB está crescendo mais de 2%, de fato está, mas com endividamento, com expansionismo fiscal que gera mais inflação ainda, quando um crescimento econômico não mais satisfaz os anseios da população, porque tem uma série de gastos maquiados por fora do orçamento que faz com que o endividamento continue crescendo, mesmo que ele venha a público dizer que cumpriu o arcabouço fiscal. Essa mentira não cai mais. Todos já entendemos o mecanismo do PT e não é de hoje. E esses gastos estimulando a dívida faz com que a moeda continue perdendo poder de compra e a inflação chegando na ponta final. Ora, Bruno, mas o IPCA está na casa dos 5,5. Além de a meta ser 3, 5,5 muito acima da meta, quando, especialmente as pessoas de mais baixa renda, consomem grande parte do que ganham em alimentos e alimentos subiam muito mais do que isso, é claro que grande parte do que eles ganham é corroído o poder de compra nos gastos básicos do seu dia a dia. Portanto, a inflação consome muito mais do que aquilo que os índices oficiais estão dizendo. A grande mentira petista está chegando ao fim. E ela chega ao fim porque o ciclo econômico tem um prazo. E um dos pontos que nós discutimos sempre na comunidade Liberdade Sem Fronteiras é justamente isso. Os debates dos ciclos econômicos diariamente no WhatsApp, além de horas de conteúdos disponíveis para entender esses ciclos, entender o processo econômico, entender o processo político. Portanto, faça parte, porque ao acreditar apenas nas narrativas do governo, o seu poder de compra continua sendo deteriorado dia após dia. A narrativa falaciosa, mentirosa do PT está chegando ao fim. Virão mais populismos, que deverá acelerar ainda mais a inflação ao longo desse último tempo que falta até as eleições. Que o brasileiro tenha um pouco mais de sagacidade ao entender que, colocando um corrupto na presidência, a consequência nunca poderia ter sido diferente. Seguimos.